compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Quero primeiro parabenizar o ministro Mauro Vieira, porque nós estamos reconstruindo a política externa brasileira. Nós temos uma tradição no Itamaraty, uma tradição de muitos anos, centenária, uma tradição sempre na mesma linha. Defesa dos interesses nacionais, dos interesses comerciais. E, na verdade, nós enfrentamos um período muito difícil, que questionou essa tradição do Itamaraty, que foi o governo do Bolsonaro. Nunca nós ficamos tão isolados na nossa história. Um ex-ministro chegou a falar que o Brasil era pária internacional. Os senhores lembram daquela reunião do G20 em Roma? As lideranças políticas todas ali e Bolsonaro circulando, sem falar com qualquer pessoa. Os líderes mundiais faziam questão, visitavam a América Latina, de pular o caso do Brasil. Não paravam aqui. Eu vi o agro, que os senhores dizem que defendem, desesperado com as loucuras, as sandices ditas por Bolsonaro contra a China, o maior parceiro econômico, e o pessoal do agro, da direita, enlouquecido para desfazer o que era feito. A gente lembra também do que houve ali. Gente, os senhores lembram a relação com a França? O xingamento de uma primeira-dama? Mas não era só isso. A vergonha internacional em tudo, nas posições ambientais, nas posições de direitos humanos. Então os senhores tiveram que recolocar o país internacionalmente. E o senhor, ministro Mauro Vieira, junto com o presidente, conduziram isso de forma impecável. No diálogo com todos os países, a gente voltou a ter relação com o Oriente Médio. Senhores, você sabe que nesse governo, o pessoal do agro, eu vi uma publicação deles, dizendo que sobre o governo Lula, o Mauro Vieira como ministro, para o agronegócio brasileiro, agora em 2023, chegamos na 56ª abertura de comércio. O presidente Lula viaja com o pessoal do agro, abrindo espaço, negócios. São mais de 356 novas oportunidades de negócio para a exportação brasileira. Tudo isso que foi vulnerabilizado no governo anterior. O Brasil volta a ter reconhecimento. O presidente Lula agora vai ter uma homenagem na França. Nenhum chefe de Estado brasileiro teve em toda a história do país essa homenagem que vai ter agora na Academia de Letras da França. Eu falo tudo isso para dizer que nós temos problemas tão sérios nessa área causados pelos senhores aqui desse grupo de extrema-direita, bolsonarista. Eu vou entrar nos pontos. Mas antes me permita, tanta tempestade num copo d'água, no caso da Venezuela, deputado Felipe, no caso da Venezuela, senhores, eu conheço aquela situação. Os senhores sabem que o governo brasileiro teve uma posição que a Maria Cristina Machado, eu quero que os senhores saibam, porque pelo amor de Deus, porque aqui parece que os fatos não têm relevância. Quando foram libertados nos Estados Unidos e apareceram aqui Omar Gonçalves, Magali Meda, Pedro Ruth, Cláudia Maceiro, Humberto Villa-Lobos, soltaram um comunicado. A liberdade conquistou uma vitória, a liberdade atendido uma vitória. Esse é o grupo da Maria Cristina Machado. Sabe o que eles falam aqui? Começam comemorando, a Venezuela será livre. Em nome de Omar Gonçalves, citam todos. Nós queremos agradecer ao governo da Argentina por otorgar asilo político e ao governo do Brasil por assumir a custódia, a proteção na Embaixada Argentina durante 9 meses. Depois faz um agradecimento ao corpo diplomático brasileiro. Essa turma aqui é de direita. Essa turma aqui foi a nota depois que eles estavam nos Estados Unidos. Os senhores vêm com conversa aqui, gente. Pelo amor de Deus, respeitem os fatos. Eu fico vendo essa questão porque precisa ter coerência, deputados. Não é casuísmo. Os senhores aqui no Brasil fazem uma campanha humanitária pela liberdade, pela anistia de presos aqui no país. Aí os senhores, nesse caso, eu vi aqui dizendo afirmações de que ela foi condenada por corrupção. Uma senhora enferma. Não é verdade, ela não tem condenação por corrupção. Ela tem uma condenação em primeira instância por crime eleitoral com a palavra de um delator.
e teve a concordância do governo peruano. Aí, deputado Felipe, com todo o respeito que tem no... Aí o senhor falar, mas estamos desrespeitando a jurisdição do Peru. Mas que bonito defender a justiça desse jeito. A sacrossanta justiça de primeira instância. Agora o mesmo não vale aqui para o Brasil? Não, não vale para o Brasil? Aqui os senhores questionam tudo. Vocês notam? Gente, é preciso ter um mínimo de coerência. Se é para ter humanidade, com as pessoas que estão presas aqui, se é para defender a justiça, aí, o que nós fizemos, o governo peruano concordou, em cima da Convenção do Asilo Diplomático, que é o avião, é porque é obrigação, quando tem, do governo transportar. Aí os senhores dizem, aparecem aqui dizendo, não pode, a justiça tinha decidido. Pelo amor de Deus, vamos fazer um debate minimamente respeitoso do ponto de vista de subestimar a inteligência. É subestimar a inteligência, defender a justiça assim. É o que eu estou vendo aqui no Brasil. Todo tipo de xingamento a ministro Supremo. Não dá. Vocês têm que organizar melhor as ideias. Tem que ter um pouco de coerência nisso aqui. A mesma coisa em relação à Janja. Que história é essa que a Janja pediu ajuda da China para regular as redes sociais? Olha, aquela história vazou. E pelo jeito que vazou, era ela reclamando um pouco do TikTok. Da violência. Que existe, estímulo à violência. Ninguém sabe direito como aquela história aconteceu. Mas não era pedindo regulação da China. Muito pelo contrário, eu quero dizer, inclusive, uma coisa aos senhores. Os senhores entram numa seara que eu acho que é desrespeitosa, de ataques pessoais à primeira-dama. Eu quero dizer uma coisa aos senhores. Os senhores estão levantando isso aqui, eu agora vou fazer o seguinte. Cada vez que levantar, porque você sabe que a Michele Bolsonaro, eu não gosto de atacar primeira-dama, esposa. A Michele Bolsonaro tem um inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, da rachadinha do tenente-coronel Mauro Cid, com gravações e gravações, pagando as contas pessoais dela. A cada vez que os senhores entrarem com isso aqui, nós vamos entrar com essa do Michel. Eu acho isso vergonhoso em vocês. É um episódio de covardia tratar a primeira-dama do país dessa forma. Tenham coragem, frente ao presidente. Nós nunca fizemos isso agora, mas agora vai ser assim aqui. Cada medida, nós vamos tomar outra. Porque o que mais tem é aquele programa que a Michele fazia lá no Palácio Planalto. Olha, veio o relatório lá do TCU, cheio de irregularidades. Essa coisa aqui da rachadinha que pagava as contas da Michele Bolsonaro, tem uma gravação do Mauro Cid, dizendo o seguinte, isso aqui, falando com a assessora dela, tá lá, isso aqui é pior do que a rachadinha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então chega dos senhores aqui, eu tô falando é um desabafo mesmo. Porque eu acho covardia a forma como tratam a primeira-dama aqui. Eu acho que isso não é bom na política. Agora eu vou entrar no ponto que eu considero central. Gente, os senhores, ministro, é a primeira vez na história do Brasil que a gente tem um grupo claramente com posições antinacionais. Aquela história que o Nicolas falou aqui, ninguém falou de Brasil. Pela primeira vez na história. Até Plínio Salgado, integralista lá atrás, tinha as posições fascistas, mas era nacionalista. É impressionante ver que os senhores abandonam os interesses do Brasil e vestem a camisa e o boné dos Estados Unidos e do Trump. É uma situação única na história. Na verdade, nós temos aqui uma atuação de um grupo que atenta contra a soberania nacional, que para mim tem uma postura de traição nacional. Eu não consigo entender como é que essa turma teve coragem de votar contra a lei de reciprocidade, que foi construída pela ex-ministra do próprio governo da Bolsonaro da Agricultura, Tereza Cristina. Dói escutar Eduardo Bolsonaro com um vídeo dizendo que está articulando com autoridades norte-americanas para que os imigrantes brasileiros sejam transferidos e presos na prisão do Bukele em El Salvador. O que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro e por vocês, que é, na verdade, o mesmo grupo político, é traição nacional. Os senhores estão mentindo. Eduardo Bolsonaro comete um crime e teve a abertura de um inquérito contra ele. Por que comete o crime? Porque ele articula dia a dia com autoridades norte-americanas, mentindo. E querem sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal, um poder independente do nosso país, ao atacar, ao achincalhar ministro Supremo, os senhores estão atacando o Brasil. É isso que está em jogo. Eduardo Bolsonaro vai ser condenado, porque a gente sabe que o que ele está fazendo é coação no custo do processo, é para proteger o pai dele. Mas é mais do que isso. É traição nacional, é atentado à soberania nacional e isso é crime. E digo mais, qual é a diferença, ministro Mauro Vieira,
entre uma pessoa que entra no Supremo Tribunal Federal, quebrando tudo, com pedra, com o que ele está fazendo nos Estados Unidos, a cada dia, tentando pressionar e interferir num julgamento independente, de um poder independente, queiram vocês ou não, porque inventam essa história, mas todo mundo sabe que Bolsonaro vai ser julgado. Tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre Moraes. Tem tudo prova lá. Aí ficam com essa história prejudicando o país. Então é a primeira vez na história que a gente tem um grupo político que age contra os interesses nacionais. Era tudo conversa. Não é a bandeira do Brasil. É o bonezinho de Faça América Grande novamente. Eu chamo a atenção disso. Não quero nem que o senhor responda, ministro. Mas digo o seguinte, nós estamos entrando numa quadra muito difícil da história. Na nossa relação internacional. Com os Estados Unidos, que o Brasil tem tido uma postura muito madura e muito responsável em relação, inclusive, às questões tarifárias. Mas os senhores estão querendo promover uma brutal crise diplomática ao trabalhar cotidianamente contra poderes constituídos aqui no nosso país. Ministro Mauro Vieira, siga em frente, saia dessa audiência pública e continue seu trabalho pela reconstrução da nossa política externa. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.